Bom dia, eu sou Gilberto e olha para essa imagem. Qual dos dois círculos é o maior? Tá bom, talvez já deve ter visto essa imagem várias vezes e deve ter pensado: haha, nessa tu não me engana, os dois círculos são do mesmo tamanho. E bom, tu tá certo, eles são. Mas, mesmo tu sabendo que eles são do exato mesmo tamanho, tu não consegue deixar de ver a ilusão. O da direita sempre parece menor que o da esquerda. Por quê? Você já deve ter feito isso. Pegado um lápis ou uma caneta e colocado ela dentro de um copo d'água. E, magicamente, o lápis parece de alguma forma ter se quebrado para o lado. Isso é uma ilusão física, ou seja, ela acontece por causa das propriedades físicas da luz. E nesse caso, por causa da refração da luz. Quando a luz passa através de meios que possuem densidades diferentes, que é o caso do ar e da água, ela diminui a velocidade e acaba se desviando. Por isso, quando tu coloca a caneta dentro do copo d'água, a luz que é refletida nela, no momento que sai de dentro d'água, ela é desviada e muda de direção. E por causa que você viu a luz vindo dessa direção, é onde você vê o lápis, e não onde ela realmente está. O que também explica imagens como essa aqui, ou ainda explica outras ilusões, como o porquê o asfalto parece meio molhado em dias quentes. Isso ocorre porque o ar logo em cima do asfalto acaba sendo mais quente que o resto, formando um gradiente de temperatura. E ar com temperaturas diferentes possui densidades diferentes, o que explica, por exemplo, balões de ar quente. Por isso, quando a luz, por exemplo, de um carro vai passando pelas várias camadas de ar com temperaturas diferentes, ela vai se desviando até em um momento em que ela é totalmente refletida e então encontra nossos olhos. E que nem na ilusão do lápis, a gente acaba percebendo um outro carro no chão, como se o chão virasse uma espécie de espelho. E o contrário ainda acontece quando o ar de baixo acaba sendo mais frio que o ar de cima, o que causa a ilusão conhecida como Fata Morgana, que faz com que coisas distantes pareçam de certa forma estar flutuando sobre o chão, como acontece nesse barco fantasma. Mas se eu pego o lápis da ilusão de antes e faço isso, mágica. O que está acontecendo aqui não está acontecendo com o lápis fisicamente que nem nas outras. Ele não mudou suas propriedades físicas e se transformou em borracha. A ilusão está acontecendo aqui. Isso é uma ilusão cognitiva e elas são as mais legais porque mostram como o nosso cérebro funciona. Do mesmo jeito de quando tu mexe a mão na tua frente bem rápido e enxerga só um borrão, a melhor explicação para a ilusão do lápis de borracha é que tu simplesmente não consegue acompanhar o movimento. Por isso, o teu cérebro só acaba fazendo um resumo dele, por meio de um fenômeno conhecido como persistência de visão. Se eu pegar a caneta de antes e girar ela no dedo assim, onde eu percebo ela mais é em cima e embaixo, e no resto todo borrado. Isso acontece porque mesmo que seja por uma diferença muito pequena, é onde ela acaba ficando por mais tempo. Mas se eu pegar esse movimento e combinar ele com um movimento vertical assim, onde agora a caneta fica por mais tempo, forma o formato que a gente vê na ilusão. Então quando tu vê isso aqui, o teu cérebro resume como se a própria caneta estivesse se entortando. E no resto, ele coloca só um borrão para disfarçar. A ilusão do início, dos dois círculos, também é uma ilusão cognitiva. O nosso cérebro usa os círculos em volta para dar o tamanho dos círculos de dentro. Só que na verdade o mais legal dessa ilusão é que ela pode explicar talvez o porquê a gente acaba colocando mais comida em um prato maior. Outra ilusão de tamanho bem legal é essa aqui. Qual dos três tratores é o maior? Tá, claro, eu editei essa imagem. Mas será que eu aumentei um deles na edição? Não, todos os três são do exato mesmo tamanho. Mas e esse aqui? Esse aqui parece menor ainda que os outros. Será que esse aqui continua sendo do mesmo tamanho? Não, esse eu diminui.
Mas para explicar o porquê ela acontece, eu posso simplificar essa ilusão com essa outra aqui. As duas barras são do exato mesmo tamanho, mas você percebe a de cima maior. O que está acontecendo nas duas imagens é o mesmo princípio. O teu cérebro está pegando a informação da perspectiva do ambiente para dar o tamanho das coisas na imagem. No mundo real não existem tratores do exato mesmo tamanho em um determinado ponto de vista, eu acho. Mas a lógica que teu cérebro está fazendo é que quanto mais longe algo está, menor ele vai ficando. E se mesmo longe ele continua sendo grande, então quando ele estiver perto, ele deve ser bem maior. Ok, tudo isso é muito legal, mas agora olha para essa imagem. Ai, o que é isso? Isso aqui é um cachorro, um gato, isso talvez seja uma boca, não sei. Ah, é só um cachorrinho fofo. Mas peraí, o que acabou de acontecer aqui? Porque eu não consegui ver o cachorro logo de cara. Bom, o que está acontecendo nessa ilusão é que a gente está constantemente buscando padrões. E nesse caso, o padrão básico de um rosto. Se eu girar a imagem, talvez até aquele cachorro esquisito consiga aparecer de novo. E tem muitas outras ilusões nesse estilo, que a gente conhece como pareidolia, que faz a gente reconhecer rostos e coisas que a gente conhece nos locais mais aleatórios. Só que com inteligência artificial, eu consigo aumentar mais ainda essa nossa busca por padrões e conseguir essa imagem aqui. Tu consegue me dizer uma coisa que está nessa imagem? Bom, se tu não conseguiu, é porque não tem. Essa imagem está numa espécie de vale, onde tudo parece alguma coisa, mas ao mesmo tempo não é. Todas as ilusões até agora foram ilusões visuais. Elas são as mais famosas, tem várias delas, mas também existem ilusões para os outros sentidos, como ilusões auditivas, como essa aqui, onde o mesmo padrão é repetido várias vezes, mas tu acaba tendo a ilusão que algo está caindo infinitamente. Ou ainda, como essa aqui, infinitamente aumentando a velocidade. Existem também ilusões táteis, por exemplo, se tu cruzar o teu dedo desse jeito e ir passando no nariz assim devagar de cima para baixo, talvez tu tenha a impressão de que tu tenha dois narizes, um do lado do outro, já que tu inverteu a ordem dos dedos. Ilusões de paladar ou de olfato são mais raras, mas talvez também existem algumas. E bom, esses são os 5 sentidos que a gente tem, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas na verdade essa é uma classificação mais para simplificar como a gente percebe o mundo, porque dependendo de como tu define um sentido, a gente pode ter mais outros. Por exemplo, o sentido de saber onde está meu corpo no espaço. Mesmo de olhos fechados, eu sei onde cada parte do meu corpo está. E esse sentido recebe o nome de propriocepção. E talvez uma ilusão para esse sentido é que quando tu cresce, perde peso ou ganha peso muito rápido, tu acaba ficando meio desastrado, batendo a cabeça, tropeçando, derrubando coisas no chão, justamente porque agora o teu cérebro tem que se adaptar e calibrar até onde vai o teu corpo agora. E outro sentido que talvez a gente tenha é a equilíbrio-pressão. O sentido usando, por exemplo, o sistema vestibular no nosso ouvido, que faz a gente saber que o chão é para cá. Por isso que quando a gente gira a cabeça muito rápido, a gente acaba perdendo essa noção. E talvez existam mais outros sentidos com mais outras ilusões, cada uma talvez acompanhada de uma possível explicação do porquê ela acontece. Por isso, a pergunta maior aqui é por que ilusões no geral acontecem. Porque eu não consigo deixar de ver duas bolas com tamanhos diferentes, um lápis se entortando ou um rosto assustado numa tomada. E a resposta é simples. O teu cérebro não faz a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Tu não sabe a exata posição de um objeto na tua frente. O máximo que teu cérebro consegue fazer é adivinhar, dar um palpite. E para dar um melhor palpite, ele usa os sentidos, na maioria vários juntos, mas também um monte de truques, dicas do ambiente e coisas que ele aprendeu. Por exemplo, para tu saber a posição de um objeto na tua frente, tu teve que aprender por volta dos 5 meses de idade a usar a diferença de visão de cada olho, junto com as dicas do ambiente, para fazer isso. Por isso também várias ilusões possuem diferenças culturais, como essa aqui.
que para muitos povos que não nasceram em cidades com construções quadradas e vários ângulos retos, quase não tem efeito. Todo o contexto influencia em como você vai perceber o mundo à sua volta, onde tu nasceu, quem você é, ou até mesmo algo que tu acabou de aprender. Por isso, agora escuta esse áudio. Bem estranho, né? Agora eu vou te mostrar o áudio original e depois esse áudio distorcido de novo. Cara, você tem um belo tênis. Talvez agora tu tenha conseguido entender o áudio. O som é o mesmo. As ondas de som são exatamente iguais. O que mudou foi que teu cérebro aprendeu algo novo e com isso mudou teu melhor palpite do que é a realidade. Tá, mas se o máximo que eu consigo fazer é adivinhar sobre o mundo, porque, bom, meu cérebro não tem uma conexão direta com ele, o que passa aqui dentro influencia em como eu percebo o mundo à minha volta, como que eu sei que o que eu acho que é realidade também não é uma ilusão? Que tudo isso aqui não é uma grande mentira, que o mundo existe além daqui dentro. Pelo que eu sei, todas as minhas memórias, todas as minhas sensações podem muito bem ter sido criadas há um segundo atrás e eu não teria como saber. E essa também não é uma discussão tão nova. Por volta de 300 a.C., um filósofo chinês conhecido como Zhuangzi, após sonhar que era uma borboleta, depois que ele acordou, o sonho parecia tão real para ele que ele não sabia mais se ele era um homem sonhando que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um homem. Também tem a famosa alegoria da caverna de Platão, ou até a versão mais moderna e recente que a gente vê em Matrix. Mas do que eu estou falando? Se eu digo que tudo foi criado há um segundo atrás, todas as informações que eu acabei de falar também foram criadas há um segundo atrás. Então me responde, tudo isso existe ou é só uma grande ilusão? Sei lá. Talvez sim, talvez não. E de fato, essa é uma pergunta sem resposta, porque também é difícil de se provar o contrário. Como você viu, eu posso continuar adicionando notas e mais notas que tornam muito difícil de se fazer isso. Não tem como saber. Mas pensa aqui, saber que o mundo foi criado há um segundo atrás, ou que a gente vive sim numa espécie de Matrix, não vai tornar o que eu estou experienciando agora menos real para mim. Porque qual é? A única coisa que eu tenho certeza é que eu tô aqui. E isso por si só já é incrível, porque eu tô aqui tendo essa oportunidade para dar o que para mim é o melhor palpite do que é a realidade. Qual é o seu? Valeu por assistir aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Pronto, consegui gravar o vídeo. Ai, ai.